CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h40, estamos de volta hoje no quadro CBN Saúde. Inclusive já vou dar uma dica aqui. Você que conhece alguém ou você mesmo tem esse problema, ronco e apneia, né? É um problema muito comum que também é considerado um distúrbio do sono. Então, se você está ouvindo a Rádio CBN e quer saber mais informações sobre ronco e apneia, é o nosso quadro de hoje. E eu sugiro que você também, se tiver a possibilidade, é claro, de acessar a nossa live no Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook, porque até vamos aproveitar aqui o nosso convidado hoje para mostrar um aparelho, para mostrar um equipamento para você que está em casa ou no celular, não importa onde você esteja e quer acompanhar também a live e conhecer esse aparelho. Já dou essa dica no começo da entrevista, antes de eu começá-la, né, aqui com o Dr. Victor Ferzelli, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ronco e apneia. Doutor Victor, mais uma vez, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao quadro CBN Saúde. Muito obrigado pela mais essa oportunidade. Para mim é uma satisfação estar aqui na CBN e o que a gente puder contribuir em termos de saúde, para mim é uma satisfação e uma honra muito grande. Vamos começar do começo. Vamos. Ronco e apneia, são coisas diferentes ou é a mesma coisa e, digamos, é mais comum do que se pensa? Aham. Muito bem, é um evento que acontece todas as noites em muitas famílias e que traz muito desconforto para muitas famílias e para muitos casais. Inclusive, casais que até acabam entrando em conflitos porque a esposa não consegue dormir ou o marido não consegue dormir. Evidentemente, se fosse só esse o problema, eu diria que estaria muito bem, porque bastaria colocar um tampão de ouvido e as pessoas dormiriam bem. Mas o detalhe é que não é só isso. Quando a gente fala de ronco, o que é o ronco na realidade para nós que tratamos na odontologia do sono? O ronco nada mais é do que uma queda da mandíbula na hora que nós vamos dormir. Ou seja, na hora que a gente deita e se põe de barriga para cima, a ação da gravidade faz com que a mandíbula caia. E quem está preso na mandíbula? Quem está preso na mandíbula é a língua. A língua é muito pesada. Então, quando a pessoa deita de barriga para cima, a mandíbula cai. Por que ela cai? Porque existem determinados ligamentos que seguram na mandíbula e músculos que não conseguem sustentar a mandíbula. E ela é pesada. E ela sendo pesada, a língua está presa nela. Então o que acontece? Pura e simplesmente a mandíbula cai e empurra a língua lá para trás. E empurrando a língua para trás, nós temos a área da orofaringe aqui, ela simplesmente começa a obstruir a passagem do ar. E ao obstruir, evidentemente, a pessoa começa a roncar. Por quê? O ar para entrar a pessoa tem que fazer força, e esse ar entra tripidando todas as estruturas e fazendo um barulhão. Que barulho é esse? O ronco. O ronco. Mas que se fosse só isso, tudo bem. A gente sempre fala nas nossas palestras e apresentações e cursos, etc., que quem ronca, uma hora vai ter a apneia. Ou seja, o roncopata, uma hora vai ser apneico. Isso significa dizer que aquela mandíbula, de tanto cair, já não consegue sustentar mais a língua direito e simplesmente a língua cai definitivamente e fecha a passagem do ar. E o que é a apneia? A apneia é justamente isso, a parada respiratória. A pessoa para de respirar. E isso é uma situação muito grave porque a apneia, o ar não entra e o ar não sai. E ele não entrando e não saindo, evidentemente que traz consequências sérias, de tal forma, às vezes, nós temos pessoas que têm 500, 900 paradas respiratórias
numa única noite, cada uma na média de 30 segundos a 1 minuto cada apneia. E qual que é o risco disso, doutor? Inúmeros. Então a gente, quando começa a falar e tem, vamos dizer assim, vontade de explicar isso para a população, porque na verdade não é apenas o barulho. As pessoas, quando estão dormindo, de repente elas simplesmente param de roncar, aí ela faz um barulho, quer dizer, é a hora que ela volta a respirar. Então tem pessoas que ficam às vezes 1 minuto sem respirar. Imagina o que isso não faz em termos sistêmicos. Então, risco de infarto, risco de um acidente vascular cerebral. A pessoa quebra simplesmente as fases do sono, porque nós quando dormimos, temos as fases do sono que eu vou tentar resumir para você. Quando a pessoa dorme, quando ela deita, ela entra numa fase chamada fase 1, que a gente fica só 5%. Depois vamos para uma fase 2, que a gente fica 45% do tempo. Por que essa fase 2? É a fase da oxigenação cerebral. Daí logo, a natureza é sábia, ela fala, deixe-me oxigenar bem esse cérebro, porque daqui a pouquinho ele vai trabalhar bastante. Mas por que? O cérebro não dorme? O cérebro não dorme. Daí ele vai para a fase 3, que é a fase de produção hormonal. E nos homens, essa condição de você estar com a produção hormonal comprometida, porque às vezes a pessoa não consegue chegar até a fase 3, não produz um hormônio, por exemplo, um hormônio chamado luteinizante, que é responsável pela virilidade, pela potência sexual, pelo interesse sexual. Depois, por último, vai para a fase REM, que é a fase onde a pessoa vai gravar todas aquelas informações que aconteceram durante o dia e ele vai gravar exatamente naquele momento, em 25% do tempo apenas. Daí, nessa situação, é a hora que a pessoa está sonhando. Então, quando a pessoa começa a dormir, ronca, e de repente ela tem uma apneia, que ela engasga quando ela está dormindo, simplesmente ele quebra as fases do sono e a pessoa volta novamente para a fase 1. Acorda e vem para a fase 1. Acorda e vem para a fase 1. Inúmeras vezes. Às vezes nós temos 500 despertares. Mas daí a pessoa fala assim, mas como assim 500 despertares se eu não me lembro de nenhum deles? É porque esses despertares são curtos, são chamados de micro despertares, mas são despertares. A pessoa acorda, só que ela não lembra. Por quê? São despertares menores que 6 segundos. E o cérebro não registra, e no outro dia a pessoa não lembra. E além de toda essa questão do organismo, aí pode ser um grande cansaço ao longo do dia, da semana. Exatamente isso que eu ia falar. E o que acontece é que a pessoa fala assim, nossa, eu não entendo por que eu quando durmo 8 horas e acordo mais cansado do que quando fui dormir. É óbvio. Se ele conseguisse lembrar, porque o cérebro não deixa lembrar, porque é um despertar muito curto. Se ele conseguisse lembrar de 500 vezes que ele acordou durante a noite, imagina como ele não acorda no outro dia. É óbvio que ele vai acordar muito cansado. Muito cansado porque ele foi acordado 500 vezes. Então, quer dizer, a pessoa acorda muito cansada e com a condição cognitiva muito comprometida. Inclusive, para você ter uma ideia, em São Paulo, a gente tem muito contato com São Paulo, porque além de atender lá, a gente tem contato com vários colegas médicos e que nos passam que muitas pessoas que querem, por exemplo, tirar uma carteira profissional para dirigir ônibus, caminhão, têm que apresentar um exame chamado de videopolissonografia ou polissonografia, onde ele vai apresentar esse tipo de situação, de mostrar para o Detran de lá se ele está dormindo bem ou não. Porque imagine, ele pega um ônibus para dirigir, aí como a natureza ela diz assim, já que você não conseguiu dormir durante a noite, durma agora, que ficou tranquilo. A pessoa está no ônibus, dirigindo um ônibus. Sentado, tranquilo. O que vai acontecer? Ele imediatamente dorme. Então, quer dizer, são situações altamente complexas que podem levar um desastre muito grande por conta disso. Doutor, para quem está nos ouvindo, e a gente sabe que ronco e apneia podem ser problemas muito comuns.
qual é a solução? Ou a solução mais fácil, ou para começar um tratamento? O senhor trouxe até um aparelho aí para mostrar para a gente. Exato. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, o detalhe é o seguinte: quando a gente fala de tratamento, existe um tratamento na área da medicina, que é um aparelho que a pessoa, ao dormir, coloca uma máscara. Essa máscara ela é amarrada à cabeça e possui uma mangueira. E essa mangueira é ligada a um compressor de ar. Então a pessoa, na hora de dormir, ela liga na tomada, liga o compressor e esse compressor ele vai insuflar ar para dentro dos pulmões. Então por isso fala CPAP, é compressão positiva de ar pressurizado. Mas tem muita gente que oferece muita resistência a esse tipo de equipamento. Por quê? Porque às vezes não dá uma mobilidade para a pessoa ir para uma fazenda, uma pescaria, e tem que levar sempre aquela maleta, sabe? Porque tem uma maleta que você vai viajar. Ou então no avião, num voo longo, por exemplo, não tem como você ligar o CPAP. Então, na odontologia, como nós sabemos que é a mandíbula que cai para trás, e ela empurra a língua para trás, as pessoas, os dentistas que fizeram cursos na área da medicina do sono e que sabem, por exemplo, interpretar uma polissonografia, que é o exame que mostra como está sendo o sono dele durante a noite, esses profissionais da área da odontologia que dominam a medicina do sono constroem aparelhos que são feitos individualizados para cada caso, ou seja... E antes de o senhor mostrar o aparelho, tem uma pergunta aqui da Ana Maria Dutra. Ela está perguntando o seguinte: dormir de lado melhora o ronco ou a apneia? Infelizmente, não. Em alguns casos, sim, quando a pessoa começou a roncar há pouco tempo, mas depois que a mandíbula, ela viciosamente e cronicamente fica naquela posição, e ela se acostuma a ficar caída, você pode virar de um lado de outro que não resolve. Então, voltando ao aparelho, então nós pegamos o caso do paciente, fazemos os devidos moldes, colocamos o caso dele num simulador. Nesse simulador, com todas as medidas e olhando a polissonografia, nós vamos construir um aparelho que vai segurar a mandíbula e não deixar a mandíbula cair. Mas daí então quer dizer, então seria fácil fazer um aparelho como esse? Não necessariamente, porque eu tenho que observar, por exemplo, se esse paciente não tem as chamadas apneias centrais. Uma é a apneia obstrutiva, a língua cai, a pessoa ronca e logo em seguida entra em apneia. Óbvio, você coloca um aparelho e simplesmente na hora de dormir, coloca o aparelho que eu vou mostrar e pronto. Vai dormir. Acordou no outro dia, tira o aparelho e acabou a história. Mas existe um outro tipo de apneia, chamado de apneia central, onde a pessoa não tem nada obstruindo a passagem do ar e o cérebro, erroneamente, por uma neuropatia, manda uma informação para ele não respirar, do nada, mesmo não tendo nada aqui para obstruir, o cérebro manda essa informação e a pessoa entra em parada respiratória. Aí numa situação como essa, cabe esse tipo de aparelho? Não, cabe o CPAP, entendeu? Então quer dizer, para saber evidentemente isso, é interessante, a gente tem na nossa clínica uma parceria com o INCOR em São Paulo, onde um equipamento chamado Biologix, a gente consegue fazer o monitoramento do paciente quando ele chega na primeira vez numa consulta lá na clínica, à noite ele dorme com esse oxímetro. Esse oxímetro conversa com o celular dele durante a noite inteira. No outro dia ele só dá finalizar no aplicativo do celular dele. Quando ele finaliza, esses dados são imediatamente enviados para São Paulo e depois de 2 horas eu recebo no meu computador e depois de 2 horas ele recebe no celular dele o exame. Então quer dizer, é uma situação bem monitorada e não pode ser feito de forma curiosa, nem por dentistas e nem pela internet, que a gente vê inúmeros equipamentos aí e que põe em risco
os próprios pacientes. Doutor, só para quem está acompanhando pelo Facebook, o senhor pode mostrar o aparelho para a câmera? Só para as pessoas visualizarem. Observem aqui, esse aparelho, ele tem... encaixa nos dentes. Ele encaixa nos dentes, como se fosse um aparelho de bruxismo, por exemplo. Pode baixar um pouquinho mais, mais. Isso. Aí, você encaixa nos dentes superiores, encaixa nos dentes inferiores, e aqui eu faço as chamadas titulações. E o que é titulação? Pegar a mandíbula e jogar para frente. Então, eu vou regulando da forma com que mais eu consiga resultados ao longo do tratamento. Mas você vai falar, como é que você vai saber disso? Se você está vendo resultados. O detalhe é que não é só, vamos supor, o cônjuge falar para mim, olha, ele não está roncando mais. Eu preciso que esse paciente passe de tempos em tempos na clínica para pegar esse mesmo oxímetro que fez aquele primeiro exame sem o aparelho e eu venha conseguindo resultados positivos ao longo do tempo pela mensuração do próprio oxímetro. Então, às vezes o paciente chega para mim e fala assim, minha esposa falou que eu estou super bem, não estou mais roncando. Não, vem aqui, dorme com o oxímetro. Aí ele pega o oxímetro e vai para lá, vai para casa. Quando eu olho no exame, no outro dia, que a saturação de oxigênio no cérebro está muito baixa, eu continuo regulando. Então essas regulagens eu faço, inclusive, cuidando das articulações. Porque como eu sou especialista na área da articulação, eu posso ter a liberdade de poder colocar a mandíbula numa posição onde eu sei que não vai trazer prejuízo para a articulação. Então, quer dizer, é uma situação complexa para se confeccionar, porque você pode levar o paciente a tratar um problema e trazer danos para a articulação. Então, tapa um santo, descobre outro. Eu conversei com o Victor Fezelli, a especialidade dele é odontologista, né? E nos trouxe, como sempre, muita informação, coisas que nos atingem aí no dia a dia, o ronco e a apneia. Doutor Victor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, um bom dia. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e o que precisar, por favor, disponham sempre. 9h57. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.